Imagine acordar num dia comum. O despertador toca, você se levanta com pressa, corre para cumprir a rotina e nem percebe que está levando para o novo dia a ansiedade de ontem, os medos acumulados, as pressões que mal deixaram você dormir direito. Já passou por isso? Agora imagine um cenário diferente. Você acorda, respira fundo e antes de olhar o celular, antes de qualquer ação, se conecta com Deus. Fecha os olhos, agradece pela vida, entrega o dia nas mãos do Senhor. E, de repente, algo muda. Sua mente se acalma, seu coração se alinha e você sente uma força invisível, mas real, envolvendo seu ser. Essa é a força da oração matinal. Parece simples demais para fazer tanta diferença, pois é justamente aí que mora o segredo. O extraordinário de Deus se manifesta nas atitudes mais simples, quando feitas com fé e intencionalidade. Mas afinal, por que é tão importante orar logo pela manhã? Por que os maiores homens e mulheres de Deus cultivavam esse hábito? E mais, o que acontece no mundo espiritual quando você começa o dia em oração? Será que você está desperdiçando a oportunidade de mudar o rumo do seu dia, e até da sua vida, apenas por não separar alguns minutos ao acordar? Essa é a reflexão que vamos aprofundar agora. E ao final deste vídeo você vai entender não apenas o valor da oração matinal, mas como ela pode se tornar o seu escudo invisível, a sua bússola espiritual e o seu alimento para vencer as batalhas diárias. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que buscavam a Deus nas primeiras horas do dia. Jesus, o nosso maior exemplo, frequentemente se retirava ao amanhecer para orar, mesmo em meio a uma agenda lotada de curas, ensinamentos e multidões. Em Marcos 1,35 está escrito: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Repare, Jesus, o Filho de Deus, sentia necessidade de orar logo ao amanhecer. O que isso nos ensina? Nos ensina que a oração matinal não é sobre quantidade de palavras, mas sobre qualidade da conexão. É um momento de encontro entre criatura e Criador, um espaço de intimidade onde colocamos diante de Deus nossos medos, planos, desejos e desafios antes que o mundo comece a nos atropelar com seus ruídos. Você já percebeu como os primeiros minutos do dia definem o tom das suas atitudes? A forma como você acorda influencia seu humor, suas decisões, sua produtividade e até sua saúde. Agora imagine se nesses primeiros minutos você se alinha com Deus. É como ajustar o GPS da alma. E não se trata de religiosidade, mas de consciência espiritual. Porque se você não alimenta o seu espírito logo cedo, o dia te engole. As cobranças vêm, as distrações tomam conta, os ataques emocionais se intensificam. Mas quando você ora, é como se colocasse um escudo invisível ao seu redor. Você passa a reagir com mais sabedoria, a falar com mais calma, a agir com mais propósito. Vamos fazer um exercício rápido. Feche os olhos por alguns segundos e imagine como foi o seu último dia. Quantas vezes você se sentiu estressado, preocupado, com medo ou inseguro? Agora pense, como seria esse mesmo dia se ao acordar você tivesse orado pedindo sabedoria, paciência, proteção e direção divina? O que teria sido diferente? Essa pergunta parece simples, mas é poderosa. Ela ativa um gatilho de consciência que poucos acessam. O de perceber que a nossa forma de começar o dia define o que levamos para ele. Muitos acham que precisam de uma vida perfeita para sentir paz. Mas a paz de Deus vem antes das circunstâncias mudarem. Ela começa dentro de nós. E a oração matinal é a porta para essa paz. Você não precisa ser um especialista em oração nem ter palavras bonitas. Deus não está buscando performance. Ele busca sinceridade. Uma simples frase dita com fé pode tocar o céu e mover o mundo espiritual ao seu redor. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil. Pode ser uma enfermidade, uma crise financeira, um conflito familiar ou simplesmente aquela sensação de vazio, de falta de sentido. Eu quero te dizer algo do fundo da alma. Você não está sozinho. E há uma forma de encontrar força mesmo em meio ao caos. Essa forma é se ajoelhar. É dobrar os joelhos antes de dobrar a cabeça para os problemas. Quantas vezes você já acordou sentindo um peso que não sabia de onde vinha? Uma tristeza repentina, um cansaço inexplicável. Muitas vezes isso é carga espiritual, é batalha invisível. E a única forma de vencer batalhas invisíveis é com armas espirituais. A oração é uma delas, e das mais poderosas. Quando você ora pela manhã, você dá o primeiro passo na direção da vitória. Você declara que não vai lutar sozinho. Você convida Deus para entrar na guerra com você. E o melhor, Ele entra. O dia pode estar cheio de compromissos,
responsabilidades e incertezas. Mas se você começar o seu dia com uma oração sincera, você muda tudo. Não porque os problemas desaparecerão de repente, mas porque você estará mais forte para enfrentá-los. A oração matinal é como plantar sementes invisíveis que frutificam ao longo do dia. É como sintonizar sua frequência com a do céu. E isso transforma a maneira como você enxerga o mundo, as pessoas e até a si mesmo. Se você quer mudar sua vida, comece mudando como você começa os seus dias. Transforme os primeiros minutos da sua manhã em um altar. Entregue, agradeça, peça, declare. Você verá que os resultados virão, não apenas externos, mas principalmente internos. Até aqui nós refletimos sobre o poder da oração matinal, entendendo como ela influencia nosso dia, nossas emoções e nossa percepção espiritual. Agora vamos aprofundar ainda mais essa prática, revelando os efeitos práticos e espirituais que a oração pode produzir ao longo do dia, e também como desenvolvê-la de forma poderosa e transformadora. Começar o dia com Deus muda tudo. Muita gente acredita que orar é simplesmente falar com Deus. Sim, essa é a essência, mas existe um nível mais profundo nessa prática. Quando você ora pela manhã, você está entregando o governo do seu dia a Deus. Você está dizendo: Senhor, eu confio que o teu caminho é melhor que o meu. Conduza-me. Essa rendição não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de sabedoria. O mundo hoje exige decisões rápidas, respostas imediatas, reações impulsivas. Mas quem ora logo cedo aprende a responder em vez de reagir. Aprende a ouvir antes de falar. Aprende a confiar, mesmo sem entender. É por isso que Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A primeira conversa do dia deve ser com Deus. Pense comigo, qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Muita gente responde: olhar o celular, checar mensagens, ver as notícias. E sem perceber, essa ação inocente já alimenta a mente com ansiedade, comparação, medo, distrações. Mas quando você decide que a primeira conversa do seu dia será com Deus, você muda toda a atmosfera espiritual ao seu redor. É como ligar uma luz num ambiente escuro. Lembre-se, onde há luz, as trevas recuam. Existe um princípio bíblico e psicológico sobre a premissa: tudo que você oferece a Deus em primeiro lugar, seu tempo, seus pensamentos, suas palavras, carrega poder multiplicador. E isso se aplica à oração matinal. Ao entregar os primeiros minutos do dia ao Senhor, você está ativando o princípio da premissa espiritual. Você está colocando Deus no topo da sua agenda. E quando Ele está no topo, tudo mais se alinha. Além disso, a primeira palavra que você ouve tem o poder de moldar seu pensamento. Se a primeira voz do seu dia for a voz de Deus, seja por meio da oração, de uma leitura bíblica, de um louvor, você começa o dia com clareza, propósito e força interior. Como orar pela manhã? Talvez você esteja se perguntando: mas como fazer uma oração matinal eficaz? Não existe fórmula mágica. O mais importante é a sinceridade. Mas para te ajudar, aqui vai uma estrutura simples e poderosa. Comece agradecendo por estar vivo, pela saúde, pela família, pelo teto sobre sua cabeça, pela oportunidade de recomeçar. Diga a Deus que você entrega o seu dia a Ele. Seus planos, sua mente, suas emoções, suas palavras. Convide o Espírito Santo para guiar cada passo. Peça que Deus o proteja de acidentes, doenças, influências negativas, palavras de maldição, ambientes tóxicos. Clame pela cobertura do sangue de Jesus. Peça clareza para tomar decisões, sabedoria para lidar com pessoas, discernimento para perceber o que é e o que não é da parte de Deus. Declare em voz alta: hoje eu andarei em vitória. O inimigo não terá poder sobre minha mente nem sobre meu coração. Em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor. Você já se perguntou o que acontece quando você não ora pela manhã? Muitos acreditam que é apenas uma questão de tempo ou rotina. Mas espiritualmente, não orar significa começar o dia desprotegido, distraído e vulnerável às estratégias do inimigo. Efésios 6 fala sobre a armadura espiritual. E o que nos faz vestir essa armadura é a oração. Sem oração, você sai de casa sem o capacete da salvação, sem o escudo da fé, sem a espada do Espírito. Há inúmeros testemunhos de pessoas que mudaram suas vidas apenas começando a orar logo cedo. Gente que venceu a depressão, a ansiedade, que restaurou casamentos, que prosperou financeiramente. Não porque a oração seja um amuleto mágico, mas porque ela muda quem ora. E quem muda, transforma a realidade ao seu redor.
Lembro de um testemunho poderoso. Uma mulher que começou a orar todas as manhãs pelos filhos adolescentes que estavam distantes de Deus. Ela orava todos os dias, mesmo quando não via mudanças. Após meses, os filhos voltaram a frequentar a igreja. Um deles decidiu ser missionário. Ela disse: "Foi a oração da manhã que manteve minha fé viva quando tudo parecia perdido." Deus ouve a oração constante, especialmente aquela que vem de um coração que insiste em crer. Pode ser que você esteja ouvindo tudo isso e sentindo um aperto no coração. Talvez por perceber que tem negligenciado esse tempo com Deus. Talvez por se lembrar de manhãs que começaram mal e dias que terminaram piores. Mas hoje é o dia da mudança. Não importa como foram seus dias até aqui. O que importa é como você vai começar o seu próximo dia. Deus está te chamando para um encontro. Todas as manhãs, Ele espera que você abra os olhos e diga: "Bom dia, Pai. Eis-me aqui." É nesse momento que o céu se abre, que os anjos são enviados, que o dia, por mais difícil que pareça, se torna terreno fértil para milagres. Você pode estar cansado, frustrado, sem forças, mas Deus quer te renovar. E tudo o que Ele precisa é que você diga: "Sim, Senhor, eu volto a te buscar logo ao amanhecer." Orar pela manhã é mais do que um hábito, é uma escolha de vida. É colocar Deus na direção antes que os ventos do dia te empurrem para caminhos que não foram planejados por Ele. A oração matinal prepara o solo do seu coração para que ao longo do dia você colha frutos de paz, domínio próprio, coragem e fé. Que tal transformar suas manhãs em encontros com Deus? Que tal levantar da cama com a certeza de que há uma presença maior guiando seus passos? O amanhã começa hoje. E ele começa com uma oração. Falamos sobre a importância de orar pela manhã, os benefícios espirituais e práticos dessa prática, e também vimos dicas para uma oração matinal poderosa. Agora, vamos mergulhar mais fundo. Como transformar a oração matinal num estilo de vida que renova sua alma todos os dias? E mais, como persistir mesmo nos dias difíceis, quando a vontade de orar parece desaparecer? Você já teve manhãs em que acordou tão cansado, tão desanimado, que mal conseguiu dizer bom dia? Já teve dias em que a dor era tão forte que você se perguntou: de que adianta orar? Se já passou por isso, saiba que você não está sozinho. Há muitos servos de Deus que também enfrentaram desertos, vales escuros, manhãs silenciosas em que pareciam estar falando com as paredes. Mas eles continuaram orando, e venceram. A oração matinal não é um ritual vazio. É uma arma espiritual. É o seu grito de fé num mundo que quer te ver desistir. Mas como permanecer firme na oração quando o coração está fraco? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Porque orar quando tudo está bem é fácil, mas orar quando a alma está quebrada, isso exige fé. E essa fé é construída na intimidade diária com Deus. É exatamente por isso que a oração matinal é essencial. Ela nos fortalece antes que o dia tente nos enfraquecer. Nos conecta com a fonte antes que os ruídos nos desconectem. E o que está em jogo quando você não ora? Quando você deixa de orar, você pode não perceber na hora, mas algo dentro de você começa a se desgastar. A paciência diminui, o ânimo se esgota, o coração fica mais frágil, há mágoas. Você perde a capacidade de discernir os ataques invisíveis do inimigo. Por isso, quando você acorda e ora, você está dizendo ao mundo espiritual: hoje, quem governa minha mente é Deus. Quem dirige minhas decisões é o Espírito Santo. Quem protege meu lar é o Senhor dos Exércitos. E o inferno treme diante de alguém que começa o dia dobrando os joelhos. Como criar um ambiente favorável à oração matinal? A oração matinal não deve ser feita com pressa ou distração. Eis algumas dicas para tornar esse momento especial. Tenha um lugar fixo. Pode ser seu quarto, uma poltrona, uma varanda. O importante é que esse lugar se torne seu altar diário. Desligue o celular ou ative o modo avião. Evite começar o dia com notificações e distrações. Dê a Deus seus primeiros minutos com total atenção. Mantenha uma Bíblia e um caderno por perto. Anote insights, versículos, direções que sentir no coração. Deus fala, e quando Ele fala, vale a pena registrar. Coloque uma música suave de fundo. Se desejar louvores tranquilos, ajudam a preparar o ambiente. Mas atenção! Evite canções agitadas logo cedo. Mantenha persistência na oração. Mesmo sem emoção, há recompensa. Nem todos os dias você vai sentir aquela emoção durante a oração. E tudo bem. O que sustenta a vida espiritual não são os sentimentos, mas a fidelidade. Ore mesmo quando não tiver vontade. Ore mesmo quando tudo estiver dando errado. Ore mesmo quando não houver resposta imediata.
Porque toda oração sincera é ouvida, e toda oração constante gera fruto no tempo certo. Galatas 6:9 nos lembra: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com humildade e gratidão. Obrigado por mais um dia de vida, por cada batida do meu coração, por cada suspiro que me lembra que o Teu Espírito habita em mim. Consagro este dia a Ti, Senhor. Que cada passo que eu der seja guiado pela Tua sabedoria. Que cada palavra que sair da minha boca reflita a Tua graça e o Teu amor. Que meus olhos estejam atentos às oportunidades de semear a bondade e meus ouvidos abertos para escutar a Tua voz no silêncio. Livra-me do mal, das distrações que me afastam da Tua presença, das armadilhas do inimigo e das vozes que tentam abafar a Tua verdade. Reveste-me com a Tua armadura, Senhor, para que eu permaneça firme mesmo nas tempestades. Perdoa os meus pecados, purifica o meu coração e me faz mais parecido contigo a cada amanhecer. Que o Teu Espírito me conduza com mansidão, e que eu nunca me esqueça: o Senhor está comigo, e por isso não temerei. Te agradeço por tudo, mesmo aquilo que eu ainda não entendo, porque sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Recebe esta oração como um perfume suave, Pai, e que ao final deste dia eu possa deitar a cabeça no travesseiro em paz, com a certeza de que caminhei contigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa começar o dia com Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos conteúdos de fé, oração e reflexão. Escreva nos comentários: eu escolho começar meus dias com Deus. Vamos criar uma corrente de fé nos comentários. Até o próximo vídeo. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe.